Olá, queridos irmãos. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito do calvinismo. Mas antes eu gostaria de ler aqui o que está escrito na segunda carta de Pedro, capítulo 2, que diz assim, no primeiro versículo: Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. Até aqui, somente a minha Bíblia que eu estou lendo aqui, a versão NVT, ela traz aqui: negarão o mestre que os resgatou. Algumas versões, na palavra mestre aqui está o Senhor que os resgatou. Bom, depois os irmãos vão entender por que eu fiz questão de ler esse versículo para conversar um pouco sobre esse assunto com os irmãos. Veja bem, certa vez Jesus, respondendo uma indagação dos religiosos, ele apontou para a necessidade de nós conhecermos aquilo que está escrito. Mas ele fez a seguinte indagação aos religiosos: o que está escrito na lei e como lês? Ou seja, é importante nós sabermos o que está escrito, mas é importante também como nós conseguimos ler o que está escrito ou interpretar o que está escrito. Dependendo da leitura que se faz de um texto, de uma passagem, nós podemos equivocar com relação àquilo que é o propósito real de tal passagem. Isso pode acontecer, equívocos de interpretação, todos nós estamos sujeitos. A Bíblia, ela contém uma mensagem clara, mas existem pontos que não são tratados tão claros na Bíblia. A mensagem da salvação é uma mensagem que no texto bíblico nós encontramos de forma clara. A necessidade de todos os homens serem salvos, que todos são pecadores, que ninguém pode ser salvo a não ser pela graça de Deus. Tudo isso nós encontramos de forma clara nas Escrituras. Mas existem algumas correntes teológicas que contêm uma visão, uma forma de enxergar o texto bíblico. Dentre essas correntes teológicas, nós temos, por exemplo, o catolicismo. Ele tem ali a sua forma de enxergar o texto bíblico, né? Mas do ponto de vista protestante, nós temos o luteranismo. O próprio nome já indica, né? A forma com que os luteranos enxergam e leem a palavra de Deus, interpretam a palavra de Deus. Nós temos o calvinismo. O nome calvinismo tem origem com João Calvino. Então, baseado na forma com que João Calvino enxergava o texto bíblico, então os seguidores do calvinismo são conhecidos assim. Você tem calvinismo de 5 pontos, você tem calvinismo de 4 pontos. Nós não vamos entrar aqui nessa questão, mas geralmente as igrejas calvinistas são as igrejas presbiterianas, dos nossos irmãos presbiterianos. Eu faço questão aqui de chamá-los de irmãos, para deixar claro que o que eu estarei falando aqui não é nenhuma desconsideração com relação à nossa irmandade em Cristo Jesus, mas uma discordância teológica. E você tem também a Igreja Batista. Tem Igreja Batista calvinista, mas você tem Igreja Batista arminiana. Então a Igreja Batista vai se dividir nesses dois tipos de visão. Você tem o arminianismo, né, que é uma forma de enxergar o texto bíblico, que, a meu ver, é a forma mais coerente de enxergar o texto bíblico. Você tem o molinismo e outros ismos por aí, né? O que eu quero dizer aqui, irmãos, que longe de alimentar uma guerra entre arminiano e calvinista, eu acho que o nosso propósito deve ser sempre convergir para um diálogo e um debate saudável de consideração de ambos os lados.
levando em consideração que os cristãos devem pautar pela verdade e devem ser humildes o suficiente para reconhecer quando erram e seguir aquilo que de fato aponta mais claramente para aquilo que é a verdade. Me admira muito o que vem acontecendo nesses últimos tempos, porque devido às muitas decepções causadas e vividas no meio pentecostal, então há muitas decepções que estão sendo experimentadas por irmãos no meio pentecostal. Alguns então decidem deixar o pentecostalismo e acabam procurar por igrejas tradicionais. Nessa busca por igrejas tradicionais, alguns, e não poucos, né, têm optado pelas igrejas de cunho calvinistas, ou que defende uma visão calvinista. O que leva esses irmãos a isso? Evidentemente, é o desconhecimento da doutrina calvinista, ou do que realmente é o calvinismo na sua essência. O que ensina de fato o calvinismo. E muitas vezes os irmãos vão para lá e passam a congregar em denominações calvinistas completamente antagônica àquilo que foi a teologia que os conduziram até aqui. Bom, recentemente eu ouvi algo de dois calvinistas de destaque aqui no Brasil. Eu falo destaque porque são pessoas que estão em evidências na mídia, principalmente nos campos onde trabalham com questões de debates teológicos. E eu quero aqui compartilhar com os irmãos duas afirmações que eu considero tremendamente não apenas equivocadas, mas absurdas. Eu considero essas duas afirmações absurdas. Uma veio de um pastor batista calvinista que afirmou que toda a criança que morre na sua infância é condenada ao inferno. Olha a que ponto alguém chega para defender uma visão teológica, onde ele não consegue encontrar tal afirmação em nenhum texto bíblico. Você dizer e afirmar categoricamente que toda criança que morre é condenada ao inferno, isso é uma loucura do ponto de vista teológico. O outro, também, agora batista, calvinista também, ele, num debate sobre essa questão de alguns pontos teológicos, ele tocou exatamente nesse texto que eu acabei de ler aqui. Agora os irmãos vão entender por que eu li esse texto. E ele chega ao ponto de negar o texto bíblico para fundamentar aquilo que ele acredita. Ou seja, esse texto que eu acabei de ler para os irmãos é um texto difícil para o calvinismo, ou para um calvinista, porque ele mostra que alguém resgatado por Cristo pode se desviar, pode se apostatar, e isso é algo inaceitável para um calvinista, que defende salvo uma vez, salvo para sempre. Esse é um texto complicado para um calvinista. E as duas maneiras que eles vão lidar com esse texto. Ora, eles vão negar essa passagem, essa expressão resgate, que algumas versões até traduzem por salvos, resgatados por salvos. Eles vão dizer que esse resgate não era, na verdade, um resgate salvífico. Isso é um absurdo. A própria palavra resgate, ela está dentro de uma conotação de um exemplo de um escravo que é comprado e resgatado pelo seu senhor. Ele é resgatado, ele é comprado no mercado.
A ideia de resgate é de um valor pago. E aqui esse valor pago para resgatar só se aplica a Cristo. Cristo é aquele que pagou o preço para resgatar a alma humana. Então, ou eles vão negar que esse resgate seja de fato um resgate do ponto de vista de salvação real, um resgate real, o que é deturpar o texto bíblico para fundamentar aquilo que eles acreditam na sua teologia. E o outro foi mais longe ainda, que eu fiquei assim abismado, porque você tem a coragem de afirmar isso que ele afirmou. Ele disse que o Senhor aqui no texto não é uma referência a Cristo. O Senhor que o resgatou aqui não é uma referência a Cristo. Está negando completamente a própria expressão de Cristo nessa passagem, para não negar ou para demonstrar, para confessar a fragilidade da sua teologia, não querendo confessar a fragilidade da sua teologia, prefere negar o texto bíblico. Meus irmãos, a que ponto o ser humano é capaz de chegar para defender uma teologia? E isso não acontece só entre calvinistas. Isso acontece até entre aqueles que dizem que não creem e não aceitam a teologia, que não têm teologia. E mesmo olhando para o texto bíblico e vendo que o texto bíblico está dizendo algo diferente daquilo que eles estão afirmando, como eles dizem que receberam tal compreensão do texto bíblico por revelação do Espírito Santo, mesmo que seja algo claro, escrito nas Escrituras, eles não têm coragem de dar o braço a torcer e dizer que estão equivocados. Amados, o verdadeiro cristão tem que ter humildade para reconhecer os seus erros. E quando se deparar com seus erros, o reconhecimento desses erros é fundamental para que o cristão possa se posicionar de maneira correta. Ainda que reconhecer o erro implica em dar um passo atrás diante daquilo que era a nossa crença teológica. A luz da palavra de Deus brilhando na nossa mente, nos iluminando, pode nos aclarar e nos mostrar o quanto nós estávamos equivocados em algum ponto. Mas o que nós não podemos é nos prender a uma teologia A ou B e desprezar o texto bíblico. Toda teologia está sujeita à falha. A única coisa que é a regra de fé do verdadeiro cristão, protestante, evangélico, a única regra de fé para nós é a infalível palavra de Deus. A Bíblia é a única regra de fé. Ela é a palavra infalível de Deus. Agora, as interpretações que fazemos da palavra, podemos sim equivocar. Quando isso acontecer, precisamos ter humildade para reconhecer o nosso erro, vir a público se necessário, para mostrar onde nós estávamos equivocados e por que nós mudamos de compreensão, para mostrar de fato se aquilo que causou a nossa mudança faz sentido para aqueles que estão nos ouvindo. Assim eu procuro deixar sempre no meu canal coisas que eu tenho compreendido à luz da palavra de Deus e que antes me foi ensinado de maneira diferente. Algumas pessoas, você está negando aquilo que você aprendeu e ensinou. Eu estou negando aquilo que eu compreendia equivocadamente, mas não negando a palavra de Deus e não negando a fé em Cristo Jesus. Portanto, a humildade cabe bem em qualquer cristão que se propõe ser exemplo
e se propõe a ensinar alguém a conduzir a sua vida pautada na palavra de Deus. Que Deus possa tocar esses dois pastores, servos de Deus, diante daquilo que eles afirmaram, e possa, que Deus, através do Espírito de Deus, possa levá-los ao arrependimento e à humildade, à compreensão daquilo que de fato devemos trazer para aqueles que estão nos ouvindo como luz do verdadeiro Evangelho. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.